Fala, Tutanerds, tudo bem? Endereçamento IP, seja na versão 4 ou na versão 6, ainda hoje é a pedra no sapato de muita gente. Quando falamos sobre máscara de subrede ou ainda VLSM, aí que a coisa se complica cada vez mais. Pensando nisso, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os 10 segredos do endereçamento IP. Vamos começar pelo IPv4, mas não se preocupe, já já sai também os 10 segredos do endereçamento IPv6. Então, continua comigo. Vamos lá então? Vamos falar sobre os 10 segredos do endereçamento IPv4. Então, para essa nossa aula, eu estou usando como exemplo o endereçamento IP muito conhecido, que é 192.168.0.1. Então, sem demora, vamos para o primeiro segredo, a primeira característica. Esse endereço ele é considerado um endereço de 32 bits. Por que isso aqui é importante? Quando você vê esse número, 192.168.0.1, na verdade, essa representação é uma representação em decimal, que é a linguagem que o ser humano conhece, mas não é a linguagem que a máquina entende ou que a rede entende. A rede ela não entende o decimal, a rede ela entende o binário. Então, na hora que eu digito 92.68.0.1, esse número ele vai ser convertido para binário num conjunto de 32 bits. Basicamente, o que acontece? Esse 192 vira um conjunto de 8 bits. O 168 vira também um conjunto de 8 bits. Esse 0 mais 8 bits. E esse número 1 mais 8 bits. Então, eu tenho 8, 16 e, no final, 32 bits. Então, esse é o primeiro segredo. O endereço IPv4, na verdade, ele para a rede representa um endereço de 32 bits. Vamos lá? Esses 32 bits, eles são organizados ou agrupados em conjuntos de 8 bits. Então, eu tenho 4 grupos de 8 bits. Então, eu tenho esses 4 grupos aqui, ó. Perfeito? Terceira característica, esses 4 grupos podem ser chamados de 4 octetos. Por quê? Um grupo de 8 bits pode ser chamado de octeto. Lembra o número 8, né? Então, eu tenho o primeiro octeto, o segundo octeto, o terceiro octeto e o quarto octeto. Então, essa é a terceira característica, ou o terceiro segredo. O endereçamento IPv4, ele é dividido em 4 grupos de 8 bits, chamado de 4 octetos. Quarta característica, sua notação é em decimal pontuado. O que significa isso? Quando eu configuro o endereço IPv4, eu utilizo o numeral ou a base 10, o decimal. Então, eu posso chamar de decimal pontuado. 192.168.0.1. Quinta característica, ou quinto segredo, foram separados originalmente em 5 grandes grupos ou 5 grandes classes, chamados de classe A, B, C, D e E. E para isso, é importante falar que o primeiro octeto é o que vai pré-classificar esse endereço em uma dessas classes, ok? Existe uma range de endereços que é importante citar. Então, por exemplo, caso você começasse o endereço com o número 0 até 126, ele é pré-classificado como A. Se você começar um número com 128 até 191, classificado como B. De 192 até 223, classificado como C. De 224 a 239, D. De 240 a 255, classe E. É importante se dizer aí para vocês o seguinte, está faltando aqui ó, o 127, que o 127 é um número utilizado para loopback, para você testar a sua própria placa de rede, né? Quem nunca ouviu falar do IP 127.001, né? Uma outra coisa importante dizer é o seguinte, que as classes A, B e C são as classes que a gente aplica, que a gente utiliza na prática. A classe D é utilizada para multicast,
e a classe E é para testes. Se você quiser saber um pouco mais sobre multicast, já sabe, né? Comenta aí embaixo, hashtag multicast. Característica número 6, ou segredo número 6. Como eu havia falado, as classes A, B e C são as classes que você utiliza, que você aplica, a classe D, multicast, e a classe E, para testes. Sétima característica, o sétimo segredo. Cada classe ela é representada por uma máscara de subrede. Então, eu tenho aqui, ó, classe a máscara é 255.0.0.0. Classe B, 255.255.0.0. Classe C, 255.255.255.0. Então, cada classe ela é representada por uma máscara de rede. Demais! Olha lá, ó. Esse número que eu digitei aqui em cima, 192.168.0.1, como o meu primeiro octeto é o número 192, se eu olhar a tabelinha aqui embaixo, ó, 192 está aqui, ó, entre 192 e 223. Então, ele representa um endereço de classe C. A máscara é 255.255.255.0. Ok? Oitava característica ou oitavo segredo. A máscara de rede segue o mesmo padrão do endereçamento IPv4. O que significa isso? Também é um endereço de 32 bits, também é separado em 4 grupos de 8 bits, que também pode ser chamado de octeto. Então, se eu pegar essa máscara e converter essa máscara de decimal para binário, o que eu vou ter? Eu vou ter essa combinação aqui de 32 bits. Então, o primeiro octeto tem 8 uns, o segundo octeto, 8 uns, o terceiro octeto, 8 uns, e o quarto octeto, 8 zeros. Vamos para a próxima característica. Característica número 9. Cada classe não tem uma máscara? E o que isso representa na prática? Representa quantidade de IP, representa demanda. Então, a classe A ela foi projetada para redes de grande capacidade. São mais de 16 milhões de IPs, percebem? Já a classe B, mais de 65 mil. E a classe C, mais conhecida que nós estamos utilizando, 256 IPs. Perfeito? E a décima e última característica, mas antes disso, olha lá, ó, eu estou representando para vocês as quantidades. Ó. Classe A, mais de 16 milhões de IP. Classe B, 65 mil. Classe C, 256. Classe D para multicast e classe E para testes. Agora sim, décima e última característica, ou décimo segredo. Hoje em dia, nós não precisamos mais amarrar cada máscara à sua respectiva classe. O que significa isso, professor? Não sei. Hoje a gente vive a época do CIDR, ou Classless Interdomain Routing. O que significa isso? Eu posso hoje ajustar a máscara de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha demanda de IP, ok? E por que isso é importante, né? O CIDR, ele é uma representação simplificada da máscara. Se vocês observarem aqui em cima, ó, eu tenho 3 grupos de 8 bits. Então, na verdade, eu tenho 24 uns ligados, tá vendo? Ó? 8, 16, 24. Então, a máscara de classe C pode ser representada pelo CIDR como barra 24. O que significa isso, professor? São 24 uns ligados e, consequentemente, 8 zeros desligados. Mas, resumo da história. Por que a máscara de rede ou a máscara de subrede é importante? Sempre que você joga uma máscara embaixo de um endereço, você, na verdade, define um escopo de endereçamento, ou seja, um grupo de IPs. E, para isso, você precisa dizer qual é o limite dele. Como é que você diz qual é o limite de uma rede, ou aonde ela começa e aonde ela termina? Basicamente, é isso aqui, ó. Representando o endereço de rede, que é o início,
representando o endereço de broadcast, que é o final, e entre eles os endereços válidos. Então, pegando como exemplo 192.168.0.1 com /24, eu tenho o meu endereço de rede final 0, ou seja, a rede começa em 192.168.0.0. Eu tenho o meu endereço de broadcast, que é 192.168.0.255. E tudo que tiver ali dentro são os IPs válidos. Então, o meu primeiro IP válido é 192.168.0.1 e o meu último IP válido 192.168.0.254. Espero que vocês tenham entendido. Esses são os 10 segredos ou as 10 características principais do endereçamento IPv4. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Nos próximos vídeos, vamos falar sobre algo muito legal, que é trabalhar cálculo de subrede e depois VLSM. Pessoal, agradeço vocês estarem comigo até o final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado e eu conto com vocês para a gente alavancar esse canal. Então, dá o seu like, se inscreve e compartilha com seus amigos. Valeu, Tutanerd! Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!